Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma sessão online do Cálculo 1, 14 de maio. Hoje a gente vai abordar esses três temas, tá? Retomando, na aula passada a gente construiu o número e como uma sequência, como um limite, na verdade, né? Então, para a gente lembrar, o plano todo a gente estudou funções exponenciais, tá certo? Então eram funções do tipo f de x igual a elevado a x. A gente definiu o que é um expoente com potência, com uma potência com expoente real, né? Vimos o domínio disso, a imagem. A imagem era o conjunto de todos os números reais maior do que zero, e a função era objetora, tinha inversa. A f é menos 1, vou escrever como g de x aqui, era o que a gente chamou do logaritmo na base a de x. Isso aqui está definido na imagem da exponencial, ou seja, está definido no conjunto dos números reais positivos, né? E a propriedade que a gente tinha é que f bola g de x é igual a g bola f de x. Né? Essa é a propriedade da f e a g sendo a função inversa uma da outra, tá bom? Então dá a função identidade. E aí o que a gente estava procurando, do ponto de vista de cálculo, né, a gente estava assumindo, quer dizer, pela construção feita para expoentes reais, a gente viu que a função f construída daquela maneira era uma função contínua, e a gente ia supor que ela é derivável, e o que a gente estava procurando, a gente queria uma base A, uma base dessa função exponencial, né? Lembrando aqui, o A ele tinha que ser positivo e diferente de 1. Tá? Positivo para garantir que isso está definido para todo x real, e diferente de 1 para não ser constante, e ao não ser constante tem uma inversa. Então a gente queria uma base A tal que f' de x, f', a derivada da função f, na origem fosse 1. Tá? Então, qual é a função, ou se existe a função exponencial tal que a reta tangente ao gráfico dessa função exponencial na origem tem coeficiente angular 1. Tá? A gente fez umas continhas, né? Então, eu vou chamar esse número, se existir, a gente, tal base é o número de Euler que a gente chama de E, tá bom? Então, qual é a propriedade que o E tem que satisfazer? Eu quero que a derivada na origem da função exponencial de base E seja 1, né? Então, você pode escrever isso aqui como limite quando h tende para zero de E elevado a h menos E elevado a zero, que é 1, sobre h, isso tem que ser 1, tá bom? Então, só para a gente ver como é que chegou, então, se existir esse número E tem essa propriedade, a partir disso aqui, eu fiz lá no vídeo, vamos repetir rapidamente, tá? Se existir esse número tem que ter essa propriedade, e com essa propriedade eu vou tentar, como eu disse no vídeo, entre aspas, isolar esse número E aqui, tá bom? Então a ideia é a gente fazer uma mudança de variável, a gente vai chamar U de E elevado a h menos 1, o numerador ali, né? E aí o que a gente percebe? Que se h tende para zero, o que vai acontecer? Né? Vamos olhar, se o h vai para zero, como a exponencial é uma função contínua, isso aqui vai tender para e elevado a zero, que é 1, porque toda função exponencial no zero vale 1, 1 menos 1, 0. Então h vale 0, h tende para zero, C somente C, U tende para zero, né? Essa mudança de variáveis é por uma função contínua. Então aquele limite lá que eu quero que valha 1, ele vai se escrever como limite quando U, agora na variável U, quando U tende para zero, de U sobre o que está lá embaixo. Quem que é o H, né? Se você tentar isolar o H aqui, vamos fazer essa conta aqui no cantinho. Você tem que U
é igual a e elevado a h menos 1. E na hora de tentar isolar, você vai ter o quê? E elevado a h é igual a u mais 1. Como é que eu isolo o e nessa expressão, o h nessa expressão, né? O e é só tirar a raiz hzésima, o que quer que seja. Mas como é que você isola o e? Palpites aqui no chat? Como é que eu faço para isolar a variável h? Perdão. Alguma ideia? Log. Log em qual base? Na base que está o expoente do lado esquerdo, né? Então, o ln, exatamente, né? Aplicando ln dos dois lados, aqui eu vou escrever essa passagem, vai, primeira vez, né? ln de e elevado a h é igual a ln de u mais 1. E a propriedade que a gente viu do log, né? Esse cara aqui tomba, então vai ficar h vezes o ln de e, que é 1, então não precisa escrever, igual, aqui 1 está dentro do log, né? Então h é ln de 1 mais 1. Voltando aqui, a gente tem isso. Então, deixa eu só marcar, dividir a lousa aqui. Deixa eu marcar isso aqui como um comentário à parte, né? Então, a gente usou essa continha para isolar o h aqui, tudo bem. Então a gente tem aquilo, né? Que pode ser reescrito da seguinte maneira, olha, o 1 vai ser o limite quando u tende para zero de quem? Escrever isso como 1 sobre, aí eu vou ter 1 sobre u aqui embaixo, tá bom? Deixar tudo no denominador, ln de 1 mais u, tá bom? Certo isso? Certinho, né? Aí o que eu posso fazer? Usando a propriedade do log, esse número 1 sobre u que está multiplicando o logaritmo, ele entra como expoente ali, né? Então isso aqui... Bom, posso escrever direto que é igual, vamos economizar, né? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando u tende para zero, de 1 sobre ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u, tá? O cara que está aqui, esse 1 sobre u está dentro do log. Tá? Se você quiser botar um colchete aqui, tudo bem. Tudo bem até aqui? Sim, né? Agora a gente vai fazer um argumento menos conta aqui, né? Quer dizer, a gente tem o limite de um quociente dando 1 e o numerador é 1. Quanto você acha que é o limite do denominador? Se o limite do quociente existe e o numerador existe, o denominador também vai ter que existir, tá certo? E, portanto, esse limite, quando u tende para zero, do denominador é quanto? Olha, se isso aqui tendesse para 2, o resultado não poderia ser 1, teria que ser meio. Se isso aqui tendesse para 0 pela direita ou pela esquerda, esse resultado teria que dar mais ou menos infinito. Se isso aqui tendesse para infinito, esse resultado teria que ser 0. Então a única chance desse limite ser igual a 1 é que o denominador tenda para a mesma coisa que o numerador, que é um número. Então tem que tender para 1 também. Tá claro? E aí, mais um argumentinho, né? O logaritmo é uma função contínua. Já falo um pouco mais disso. Como log é uma função contínua, o limite passa para dentro do ln. Tá bom? E aí o que a gente tem? Que o logaritmo desse limite é 1. Quando que o logaritmo de alguma coisa dá 1? Quando esse alguma coisa é a própria base do logaritmo, tá certo? Então o que está dentro do parênteses tem que ser a base do logaritmo, e essa base é a base e.
Portanto, a gente conclui que a base do meu logaritmo neperiano tem que ser limite quando u tende para zero de 1 mais u elevado a 1 sobre u, tá bom? Então, essa é uma primeira fórmula que a gente tem para o número e. Deixa eu ver se tem algum comentário ali no chat. Tende para 1, Ivan, perfeito. Exatamente. O que mais? A gente pode observar o seguinte, o que a gente fez até agora? Note que isso aqui, para mim, não garante absolutamente nada, tá claro? Isso aqui foi feito assim. Se existir um número que é base da função exponencial que satisfaz essa propriedade, se esse número existe, então ele tem que ser essa cara, tá bom? Ou seja, caso exista um número que eu estou procurando, a base da função exponencial cuja derivada é 1 na origem, esse número tem que ser dado por esse limite. Então o que a gente precisa fazer? Provar de alguma maneira que esse limite aqui existe, tá bem? E como é que você prova que um limite existe? De algum jeito a gente vai calcular ele, as ferramentas que a gente tem são algumas, né? Por exemplo, tentar mostrar que isso aqui é alguma coisa limitada vezes alguma coisa que vai para zero, mostraria que o e é zero. A gente não quer que a base da nossa exponencial seja zero, tá? Então, e a outra técnica que a gente tem para calcular limites, vamos dizer, desconhecidos, desconhecidos, né? É o teorema do confronto, tudo bem? Então a gente precisaria partir para o teorema do confronto. Só para completar o argumento, por que o logaritmo é uma função contínua? Eu usei isso para passar o limite para dentro do ln aqui, né? Nessa passagem. Bom, logaritmo é uma função contínua porque ela é a inversa da função exponencial, e a função exponencial é uma função contínua, por construção, e é uma função contínua definida em todo um intervalo. Na verdade, ela está definida na reta toda. Então, se vocês olharem lá no E-Disciplinas, o professor Vinícius deixou um texto bem bacana falando sobre condições para que a inversa de uma função contínua seja contínua, né? Isso nem sempre é verdade, tá? E lá tem o teorema bem bonitinho dizendo quais são as condições, que são basicamente essas que eu falei. Você tem que ter a função contínua, bijetora, e ela tem que estar definida em todo o intervalo. O domínio não pode ter buracos. Para demonstrar esse teorema, você usa o que a gente chama de teorema do valor intermediário, que é o assunto das próximas aulas, um dos assuntos das próximas aulas. Então, no texto ele falou, ó, acredita nesse teorema por enquanto, a gente vai ver ele depois, e usando esse resultado você demonstra. Ele fez um texto bem bacana falando sobre a continuidade e a diferenciabilidade da função inversa. Para você ver um exemplo de uma função invertível cuja inversa não é contínua, pega essa situação aqui. Eu vou fazer o gráfico, tá? Então você tem os eixos, tá? Suponha que você tem uma função que é contínua assim. Ela é um segmento de reta aqui até um certo ponto. Depois, a partir de um outro ponto, ela é outro segmento de reta. Pode ser com a mesma inclinação, não precisa. Tá? E aqui o valor é exatamente o mesmo. O desenho não está muito perfeito, mas suponho que aqui o valor é exatamente o mesmo, o valor L, tá? Mas se você quiser, você bota a bolinha aberta aqui, bolinha fechada aqui, ou o contrário, tá bom? Quem que seria a função inversa dessa, né? O gráfico dessa função inversa ia ser uma coisa ou bem parecida com isso, na verdade, né? Tá, você tem aqui valores A e B. A e B. Aqui você vai ter o L. Aqui você vai ter bolinha aberta no A. E aí vai pular um espaço, né? Vai ter o B aqui na frente. E ela continua aqui do L para frente, tá bom?
Então, se essa aqui for a tua função f, esse é o gráfico da f a menos 1. Então, essa função aqui é contínua em todos os pontos do domínio? Quem é o domínio? X menor do que A, x maior do que B. Para x menor do que A, eu desenho o gráfico sem tirar o lápis do papel, beleza? Para x maior do que B, também desenho o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então, f é contínua, é bijetora, tá certo? Ela é injetora nesse pedaço, nesse aqui também, e depois nunca repete um valor de antes. Então, a f é bijetora e a sua inversa não é bijetora contínua e a sua inversa não é contínua. Tudo bem? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tem uma dúvida. O Fábio perguntou por que o limite entra no ln. É exatamente isso que eu estava falando agora. Acho que eu não vi depois, mas acho que tirei a tua dúvida, né? O limite passa para dentro do ln porque é uma função. Ln é uma função contínua. Lembra? Limite da composta. Eu tenho ali. Estou calculando ln em cima da função 1 mais u elevado a 1 sobre u. Então, como ln é composta, o limite da f bola g é f do limite da g se a f for contínua. Tudo bem, Fábio? Estou usando ali, passar o limite para dentro de uma função, você pode fazer quando essa função é contínua. Depois, se você não entendeu, ou se entendeu, você me avisa aqui no chat, eu vejo. Vou passar para o Pedro. Não entendi como eu passei... Entendeu, né, Fábio? Tá bom. Não entendi como você passou o ln do denominador para o numerador. Eu não fiz isso, Pedro. Vamos lá. Eu estava, nesse momento, com essa expressão aqui, né? Limite de 1 sobre o ln lá, dando 1. Então, vamos lá. É um limite de um quociente. E eu sei que esse quociente tem valor 1 no limite. Então, o numerador... O limite de um quociente, quanto que é? Ele é o quociente dos dois limites se ambos existirem. E nesse caso, o numerador existe e o resultado final existe. Então é impossível que esse cara aqui não exista. Porque se fosse 1 sobre uma coisa que não existe, o resultado não existiria. Então o limite do denominador existe. Portanto, esse limite aqui, vamos escrever também. Tá? Deixa eu tirar esse gráfico um pouquinho para o lado, ver se... Vixe. Vamos ver se não for tudo, não foi tudo. Então vamos lá. Esse limite aqui, vamos marcar ele com laranja aqui, com uma cor estrela. Tá? O que acontece? O estrela, aquilo ali é igual ao limite, quando u tende para 0, de 1 dividido pelo limite, quando u tende para 0, do ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tudo bem? Então eu tenho que... Aqui é melhor mudar de lugar esse asterisco igual, tá? Então tá claro o que aconteceu ali? Como eu tenho certeza que o quociente existe e o numerador existe, então o limite do quociente é o quociente dos limites. Esse cara aqui é 1, né? Não resta dúvida. É função constante. Então, 1 sobre esse cara deu 1. Então, quem que é esse cara que está aqui embaixo? Aí sim, eu passo ele multiplicando, 1 dividindo, se quiser, e concluo que o limite tem que ser 1, tá bom? Entendeu, Pedro? Joia. Então, a gente tem isso, né? Então, essa é uma forma de construir um número... Não é construir, né? É caracterizar um número E se ele existisse. Tá claro isso? Eu estou tentando mostrar como é que um matemático pensa na hora de construir coisas, né? Se existir, tem que ter essa cara. Então, agora o que eu vou fazer? Mostrar que uma coisa que tem essa cara existe. Então, o próximo passo seria provar a existência desse limite aqui, tá? Antes de... Eu não vou fazer todas as contas aqui, porque isso gasta
bem mais de uma aula e meia, né? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte: se você troca x igual a 1 sobre u, só para a gente ter uma outra forma desse limite, que foi o que eu apresentei na aula passada, né? Quando o u tende para zero, pode ser pela direita ou pela esquerda, né? Então eu vou pensar, se u tende a zero pela direita, o que acontece com o x? Ele vai tender para quanto? Para mais infinito, beleza? U positivo e bem pequenininho, x explode positivamente. Se o u tende a zero pela esquerda, o x vai tender para menos infinito. Então, em vista dessa mudança de variável, a gente conclui o quê? Que o número e, se existir, também poderá ser escrito como o limite, quando x tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? 1 sobre u, é x, u é 1 sobre x, então pode ser escrito assim, ou, se você trocar o x por o zero, dizer que aqui, né? Dizer que o limite tende para zero, quer dizer que esse limite existe e, portanto, ele existe é igual ao mesmo valor, com u tendendo tanto a zero pela esquerda quanto pela direita, né? Então, o fato de eu ter esse limite com u tendendo a zero, supõe que ele existe. A gente vai provar isso daqui a pouco. Então, quer dizer que os laterais existem e têm o mesmo valor, e os laterais, fazendo essas mudanças de variável, eu vou concluir isso, tá? Ou seja, 1 sobre x e aqui elevado a x, tá bom? Eu tenho duas maneiras de escrever minha função e. Isso aqui pode ser bem interessante, quer dizer, o que a gente está pensando, olhando no infinito, é o seguinte, suponha que você tem uma função, né, a tua f de x, ou h de x para não confundir, tá? Você tem uma função aqui que é dada por essa expressão. O que eu estou dizendo? Que quanto maior for o valor de x, mais próximo dessa constante, caso ela exista, o gráfico vai se aproximar. E a mesma coisa no menos infinito, tá? Então vamos tentar passar isso no Desmos. Eu vou tentar plotar o gráfico da função 1 mais 1 sobre x elevado a x para a gente ver qual é o comportamento dela. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui para o pessoal que está ao vivo e já ponho no vídeo também. Apareceu para vocês, deixa eu colocar para o pessoal do vídeo. Tá? Então, essa aí é o gráfico da função f de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x. Todo mundo pode ver que tem um certo valor ali. Né? A calculadora já sabe quanto que é isso. Mas, bom, vamos fazer isso. Olha, se você vê 3 y igual a 2, você vê que o valor dessa assíntota, né, o valor para o qual o gráfico da função tende lá no infinito, ela vai se aproximar, a gente vai provou isso no vídeo, não vou repetir aqui, mas ela se aproxima de algum valor que está abaixo do 3, que é a linha horizontal azul, e acima do 2, que é a linha horizontal verde. Tanto no mais infinito, quanto no menos infinito, tá? Então, se a gente... Vamos ver se ele deve saber o valor da constante e aqui. Se eu ponho y igual a e, o que a gente observa é exatamente essa linha roxa e você vê que o gráfico se aproxima assintoticamente desse valor aqui, tá vendo? Tanto lá no mais infinito, quanto no menos infinito. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Como é que a gente esboçaria o gráfico dessa função? A gente vai aprender muita ferramenta daqui a pouco que vai permitir a gente exatamente fazer esboço de gráficos bem interessantes, né? E uma coisa que você percebe aqui, quer dizer, o que acontece no zero, né? Quando x se aproxima do zero, isso não é importante para o que está agora, mas vai ser bem importante depois.
Quando x se aproxima do zero, a função se aproxima de 1. E o que acontece aqui quando x se aproxima de zero, né? Quando x tende para zero, eu tenho dentro do parênteses infinito e fora do parênteses zero. Então, é uma situação onde infinito elevado a zero tende para 1. Tudo bem? E quando x tende para zero pela esquerda, o que eu vou ter aqui é o quê? Menos infinito, tá certo? Elevado a zero. E aí eu tenho menos infinito elevado a zero, uma coisa tendendo para mais infinito. Então, isso aqui já mostra para a gente que funções do tipo cujo valor seria algo que a base tende para infinito e o expoente tende para zero, isso mostraria dar uma indeterminação que a gente vai ter que estudar de alguma maneira. E calcular esses limites é uma coisa um pouquinho mais sofisticada que depende de uma coisa, quer dizer, a técnica para calcular depende também do teorema do valor médio, que a gente vai ver mais para frente, é o que a gente chama de regra de L'Hopital, tá? O plano é abordar isso ainda nessa parte do curso. Tudo bem? Então vamos lembrar, ó, a nossa calculadora, o Desmos, está dizendo para a gente que o E vale 2.718281, blá blá blá, tá? Então é um número real. A gente vai provar que esse número existe. E é possível, a gente não consegue fazer isso já, mas é possível você demonstrar também que esse número é um número irracional, tá? Ele é um número irracional, mas ele é diferente do raiz de 2, por exemplo. A raiz de 2 a gente provou que era irracional no primeiro dia de aula, só que ele tem uma característica diferente, né? O raiz de 2, ele é a raiz de um polinômio. Deixa eu voltar para a lousinha para escrever isso, para não ficar muito falado, né? Então, se você olhar, o raiz de 2, a gente provou que ele era um número irracional, tá certo? Vocês estão vendo a lousa? Agora sim. Então, só um comentário aqui. A gente provou no primeiro dia de aula que o raiz de 2 não pertence a Q, tá? Mas ele tem uma propriedade que é o seguinte: ele é raiz de um polinômio de coeficientes reais. Então, ele é raiz do polinômio P de x igual a x ao quadrado menos 2, tá? Então, os números que são raízes de polinômios com coeficientes racionais, eu falei reais antes, né? Coeficientes racionais. Todo número real que é raiz de um polinômio com coeficientes racionais é o que a gente chama de um número algébrico, porque ele pode ser construído algebricamente, né? Raiz de um polinômio de coeficientes racionais. A gente consegue construir o conjunto dos números racionais com régua e compasso, se você quiser. E esse cara aqui, o raiz de 2, por exemplo, é um número que a gente consegue fazer com régua e compasso. Eu até mostro para vocês daqui a pouquinho aqui. Então, tudo bem. A gente tem isso. Números algébricos, então, são números que são raízes de polinômios com coeficientes racionais. O número E a gente consegue mostrar, mas não agora. A demonstração que eu faria para vocês é usando polinômios de Taylor, tá? Que é um tópico do curso. Talvez a gente precise cortar nessa edição, mas eu vou ver se eu consigo falar para vocês. E é um número racional e não existe P de x com coeficientes em Q, tal que o polinômio calculado em E seja zero. Ou seja, o número E, esse número de Euler, ele é um número que não é raiz de nenhum polinômio com coeficientes racionais. Quando acontece isso, é o que a gente chama de um número transcendente, tá? Outro exemplo de número transcendente é o π. Então, a gente tem os números reais, eles se dividem em algébricos e transcendentes. Algébricos são raízes de polinômios com coeficientes racionais e os transcendentes são os outros.
Tá bom? É claro que se eu deixasse com coeficiente real aqui, eu pego o polinômio x menos e e aí pronto. Tá? O que se consegue mostrar também é que os dois conjuntos são infinitos, mas com aquela coisa que a gente viu de tamanho do infinito, o conjunto dos números transcendentes é bem maior que o dos números algébricos. Tá? O que eu falei que eu ia te mostrar? Como você tira a raiz quadrada com régua e compasso, vai? É bem legal isso. Suponha que você queira calcular a raiz de 2. O que você faz? Pega um segmento de medida 3, marca aqui 1/3, né? Então aqui mede 1, aqui mede 2. Você pega a partir do ponto médio do segmento, você traça um arco de circunferência. De novo, minhas circunferências são problemáticas, né? Traça um arco de circunferência que passa aqui por esses pontos, pelos extremos do segmento, centrado aqui, né, de raio, circunferência de raio 1,5. E o que você faz? Levanta a altura, a perpendicular ao segmento base, passando por esse ponto aqui, tá? Essa medida aqui eu juro para você que é raiz de 2. Tá bom? Por que isso aqui é raiz de 2? Pelo simples motivo que você tem nessa figura, na hora que você faz isso, você tem aqui um triângulo retângulo, tá certo? Esse ângulo aqui é reto. E aí a gente tem aquela propriedade, né? Esse cara aqui, esse aqui é h. Ops. Se essa medida aqui é h, isso aqui é m, isso aqui é n, a gente sabe que h ao quadrado é igual a m vezes n, né? Portanto, esse cara é um cara que o quadrado é 2, ele é o raiz de 2. Tudo bem? Não sei se vê isso ainda na escola, mas quando eu aprendi isso, acho que foi no que seria hoje o 9º ano, eu fiquei encantado, né? Poxa, dá para tirar raiz quadrada com régua e compasso, né? Vocês chegaram a ver isso na escola em algum momento, não? Então, e aí a pergunta natural que surge é uma pena, né? Tem tanta coisa legal de matemática que vai sumindo. Essas coisas fazem a gente ter gosto por matemática, né? E a pergunta natural que surge, que também dá para responder, é: quais são os números que eu consigo construir com régua e compasso, né? Aí é um problema de álgebra bem bacana, que não dá para eu falar aqui para vocês agora, mas tem a ver com o fato de certos polinômios que tem um número que você quer saber como raiz, o grau deles tem que ser uma potência de 2, tá bom? Então, todo número que for raiz de um polinômio de grau potência de 2, 2, 4, 8, 16, e que esse polinômio é o polinômio de menor grau que anula ele, então esse número é possível você construir com régua e compasso. Isso é um teorema bem legal que mistura álgebra e geometria. O pessoal da FAO aprende essas coisas, né? Bom, eu falei meio pensando neles isso, tá? Então, muito bem. Vamos voltar para exponencial, que é o que a gente precisa, senão a gente abre um tópico aqui que vai longe, né? Tá? Então, o número e, se existir, é dado dessa forma, e aí o nosso próximo passo era então mostrar que ele existe estudando uma sequência, tá? Eu não vou, como disse, repetir os passos da sequência aqui, da demonstração disso, mas deixa eu colocar aqui para ficar melhor para a gente ver. Uma página. Zoom. Perfeito. Eu não vou mostrar aqui os passos porque eles estão todos lá no vídeo, tá? Mas a ideia que a gente tem é de considerar uma sequência xn, tá? Onde cada termo é dado exatamente por aquela expressão onde eu troco o número real x por um número natural n, tá? Então aqui eu vou querer o n maior ou igual que 1. Tudo bem? Então eu posso calculando, conforme eu vou substituindo valores de n, eu vou ter o x1, põe n igual a 1 na fórmula, né? Dá 2. x2, põe n igual a 2, vai dar quanto? 1 mais meio, 3 sobre 2 ao quadrado, dá 9/4. 9/4 é 2,25, tá?
Então, de novo, é uma sequência cheia de números, formada somente por números racionais. Então, sei lá, você põe 3, vai dar 1/4 ao cubo, vai dar 64 sobre 27. Aí eu não vou me atrever a fazer essa conta, tá? Alguma coisa. E essa sequência aqui ela vai indo com n arbitrariamente grande. O que a gente consegue mostrar é que ela converge, tá? Os passos que a gente consegue mostrar. Mostra-se, tá? Eu fiz isso no vídeo. Mostra-se que, primeiro, todos os termos da sequência xn são maiores do que 2 e menores ou iguais que 3, tá? Então, se todos os números da sequência são menores do que 3 e maiores do que 2, o limite dessa sequência, se existir, vai ser alguma coisa entre 2 e 3. A gente viu lá no Desmos que era 2.7182, etc. O que mais que a gente mostra? A gente mostra também que essa sequência é estritamente crescente, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que o xn mais 1 é um número estritamente maior do que o xn. E a gente tem um teorema que diz o seguinte: se você tem uma sequência crescente que é limitada, ela converge. Isso implica para mim que xn converge para um certo valor, tá? Então o que a gente mostrou? Tem que tomar um cuidado aqui. A gente mostrou que a sequência, quando eu calculo nos números naturais, a gente mostrou não, né? Eu estou dando os passos, as contas estão feitas no vídeo. Que quando eu calculo isso para números naturais, essa sequência se aproxima, quanto maior for o n, de um mesmo valor. Isso não garante, tá? Isto não implica que o limite, quando x tende para infinito, de 1 mais 1 sobre x, existe. Tá? Por quê? Porque isso aqui é só para os números naturais, né? Mas se você pensar, você está com a reta real. Eu estou dizendo assim, tem aqui os números, né? 1, 2, aí estou lá para o n mais 1, n mais 2, e vai embora, né? Então eu estou dizendo que essa minha sequência é crescente. Eu tenho aqui uma tampa que é o valor 3, tá? Essa sequência nunca passa de 3. Então todos os valores aqui estão crescendo e aumentando, se aproximando de algum número que é menor do que 3. Ele nunca passa de 3, tá? O que você mostra, na verdade, é que a tampa ótima, né, se você quiser pensar assim, a tampa ótima é menor do que 3. Deixa eu tirar aquele pontinho ali. Passar essa reta aqui um pouquinho mais para cima. Tá? A gente sabe que o E é um número estritamente menor do que 3. E ele é a tampa ótima dessa sequência. Tá bom? Então, se eu pegar os pontos nos naturais, ela se aproxima disso. Mas isso não garante o comportamento para todos os números reais que estão entre n e n mais 1. Por exemplo, ela podia ser assim aqui e, hipoteticamente, fazer uma coisa desse tipo, né? Tudo bem? Então, o fato de ir para infinito, sei lá, você tem uma sequência que se aproxima de um número um pouco menor do que 3, e, por exemplo, dentro dos irracionais, ela podia explodir para infinito, tá? Então, você precisaria mostrar que, a partir do fato dos números naturais, da sequência com naturais convergirem para alguma coisa, essa com números reais também converge, e o truque é usar o teorema do confronto, tá? Eu não vou repetir o argumento feito lá no vídeo. Vocês dão uma olhadinha, acho que está claro o suficiente. Se ficar alguma dúvida, eu pedi para vocês olharem, né? Se ficou alguma dúvida, a gente pode discutir. A Lara tem uma pergunta. Professor, quando você provou que o limite existe, por que não fica claro que o E existe também? Qual limite existe? Com x ou com n, Lara? Com n. É exatamente por causa disso, né? Poderia acontecer aquela situação do gráfico amarelo, com os termos da sequência com naturais convergirem para um certo valor, tá? E dentro dos números reais
E nos números reais que estão entre dois números naturais consecutivos, ela tem um comportamento maluco. Quer ver um outro exemplo? Fácil, que vai te ajudar a entender? Pega a função... Depois eu queria falar da origem dessa sequência, né? Pega a função, então, está um comentário à parte aqui. F de x igual a seno de n vezes x, tá? N vezes π vezes x. Bom, põe assim, ó, seno de πx, tá? Isso aqui é o gráfico de uma função. Se você fizer uma função que, se você fizer o gráfico, ela é uma senoide com um período diferente, né? Você encolhe o período dela, que era 2π, você encolhe para 2, né? Então, por exemplo, o seno valeria 0. O seno de x vale 0 no 0. O próximo, aí ela é crescente aqui. Esse ponto aqui qual é? Se fosse só seno de x, seria o π, né? Aqui é no 1, tá bom? E assim vai. Mesma coisa aqui para trás. Eita, estava tão bonitinho do outro lado, né? Vamos tentar fazer. Tá bom? Aqui é o menos 1, por exemplo, assim vai. Então, essa função, ela é constante igual a 0? Não é, né? Tem pontos aqui onde ela vale 1 até. Tá bom? Então, esse é o seno de πx. Agora, se você calcula quanto vale f de n, vai dar seno de nπ, e seno de múltiplos inteiros de π é sempre 0, né? Isso vale para todo n pertencente a z. Então, esse é o grande problema. Se eu olhasse só nos números inteiros, eu ia concluir que a coisa vale 0 sempre. É verdade isso? Então, se eu olho para f de n igual a seno de nπ, qual que é o limite quando n vai para infinito? É 0, porque é uma sequência de zeros, né? Agora, e o limite dessa aqui quando x vai para infinito? Não existe, porque ela ficou oscilando entre menos 1 e 1. Tá claro? Ficou claro, Lara, por que eu não posso simplesmente trocar o n por x e concluir que o valor é o mesmo? Agora, se com x real ela tende para um número, só nos naturais também vai tender para esse número. Tá claro? Porque se com todos os reais ela converge, com os naturais que estão lá dentro ela vai convergir também. Mas o contrário não é verdade. E está aí o exemplo. Tá? Então, você tem essa sequência, a gente não garante que existe. Mas o que a gente faz? Mas mostramos que sim. Via confronto, tá bom? Eu fiz essa conta lá no vídeo. O truque é você prender. Você pega dois números naturais, pega qualquer x, ele vai ter sempre um número natural que está antes dele e um número natural que vai estar depois. E aí você começa a construir essa fórmula a partir disso aqui. Você obtém uma sequência de desigualdades, onde o da ponta esquerda tende para E e o da ponta direita tende para E. Então o que está aqui no meio, que vai ser isso, tem que tender para E também. Tá bom? Esse é o argumento para mostrar que o fato, neste caso específico, da sequência convergir nos naturais, implica que ela converge também quando eu troco esse número natural por qualquer número real. Tá? A origem dessa coisa, por que alguém ia considerar essa sequência, né? Bom, você pode considerar essa sequência baseado na motivação econômica, né? Não sei se você lembra de juros compostos. Como é que era isso, né? Nossa, é um sigma, mas tudo bem. Minha ascendência permite que eu escreva um sigma no lugar do S. Juros compostos, como é que funciona, né? Você tem um certo capital inicial, tem uma taxa de juros no período, e o que você faz? Você aplica essa taxa de juros, né,
em percentual, tá bom? Bom, pode deixar assim, né? A taxa de juros, o que você faz? Você vai pegar o teu capital. Como é que eu aplico? No primeiro mês, eu multiplico, eu pego e somo o meu capital indexado por essa taxa de juros. No segundo mês, o que eu vou fazer? Não vou somar a taxa de juros, eu vou aplicar de novo a taxa de juros no capital imediatamente anterior. Então, no segundo mês, vai multiplicar de novo por 1 mais I, no terceiro mês 1 mais I, etc. Então, depois de N meses, o montante que você obtém é exatamente o capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado a N. Tá? Isso todo mundo conhece, é bem famoso. E a gente vai extrapolar isso para o conceito de juros que a gente chama de juros contínuos. Tá? Deixa eu ver o que acontece aqui. Eu fiquei mudo, voltei. Alguma coisa aconteceu, peraí, vamos lá. Milhões de mensagens. Vocês nunca viram essa coisa de juros compostos? Eu já vou voltar com a luzinha para vocês, só um minuto. Deu algum problema aqui. Ok. Então, vocês estão com a lousa, estão de volta, tá bom? Então, voltando, a ideia é a gente tentar fazer essa coisa funcionar de maneira contínua, né? O que é os juros contínuos? Todo mundo tem dificuldade com juros compostos, Ivan, principalmente a hora que você precisa ir no banco pagá-los, né? Mas a ideia basicamente é essa, é você, a cada período, né? Vamos pensar assim, você tem uma linha do tempo aqui, tá? Então você tem uma linha de tempo e você tem períodos, né? Vamos combinar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim vai. E aqui é o momento em que você tomou um empréstimo, por exemplo. Então aqui é o período instante zero. Então nesse mês eu tinha um certo capital que eu peguei emprestado de algum jeito, tá? Tinha um certo capital. No primeiro mês, como é que você faz? Como é que você calcula os juros? Então, se os juros for 5%, eu multiplico esse meu capital por 1,05, né? É o capital original mais 5% incidido sobre ele. Então é C vezes 1 mais I. No segundo mês, aqui está a diferença de juros simples para juros compostos, né? No segundo mês, você vai pegar o capital inicial, aplicar o valor imediatamente anterior, eu incido a taxa de juros no mês anterior, tá? Essa é a diferença para os juros simples. Eu vou escrever o que seria os juros compostos aqui, tá vendo? Por isso que aparece aquela potência lá, né? 1 mais I, 1 mais I. Tá? Isso aqui é como funciona os juros compostos. Se você olhar para os juros simples, você vai ter o mesmo capital no começo. No primeiro mês você vai multiplicar pela taxa. No segundo mês, o que você vai fazer? Você vai aplicar a taxa não no capital imediatamente anterior, como no composto. Se aplica no capital original. Então você vai ter, a tua dívida vai ser isso aqui, teu capital inicial, é o que você deve, mais a taxa aplicada de novo no capital inicial. No terceiro mês, o que ela vai ser? É a tua dívida corrente mais a taxa de juros aplicada lá no capital inicial, tá? Então, esse aqui é um método do juros simples. Tá? O que acontece nesse caso aqui? Então, no juros simples, o que você vai ter, se você fizer distributiva, né, vai ter um C sempre, e depois eu vou ter um I vezes C, tanto quanto for o período. Então vai ser N vezes IC. Ou se você quiser botar em evidência,
é o capital vezes 1 mais n vezes i, tá? Então, o gráfico disso, conforme o i é fixo, a taxa de juros fixa. Conforme o n passa, o gráfico disso aqui é uma reta, beleza? É um número mais um número, c vezes i, vezes a variável. Então, o gráfico desse é uma reta, e esse aqui, o gráfico é uma função exponencial, base fixa, expoente variável. Tudo bem? Então, são dois gráficos bem diferentes, né? E se observa uma coisa engraçada. Deixa eu fazer o gráfico aqui. Tá? Um é uma função linear, tá? Um certo coeficiente angular ali. Tá? Então essa aqui, vamos dizer assim, é o juros simples. Tem um momento da vida onde as duas empatam. Dois momentos da vida onde as duas empatam, né? Que é no instante inicial, você pegou o mesmo dinheiro, e depois de um período. Então, essa função exponencial, ela vem com uma curva interessante. Ela é uma exponencial, como a gente viu, que ela passa aqui e ela cruza aqui de novo. Tá? Então, esse ponto aqui é exatamente depois de um período. Então, você fala, por que alguém vai querer aplicar juros simples para cobrar uma dívida, sendo que o juro composto é bem mais rentável, né? Cresce exponencialmente. Olha, se você combina uma taxa de 5% ao mês e prefere pagar em 15 dias, o juros composto vai te dar isso e o simples vai dar isso, né? Então, para quitar a dívida antes da conclusão de um período, é mais vantajoso você receber em juros simples do que em juros compostos, por exemplo. Tá? Então, não sei se é por isso que existe juros simples, mas eles estão aí na praça, tá bom? Vamos lá, o que a gente quer fazer é tentar extrapolar isso para o conceito de juros contínuos. O que você vai fazer? Vamos supor que a nossa taxa de juros é módica, né? 100%, tá bom? Ou vulgo 1. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Vou trabalhar só com o meu fator de correção aqui, tá? Esse cara aqui, que é o que interessa pra gente. Então, por enquanto, se eu fosse pagar em n vezes, seria isso aqui, né? Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um período, tá bom? Que seria exatamente essa situação aqui. Quanto que eu ia ter que pagar normalmente? Né? Isso aqui daria 2, tá bom? A ideia, ou seja, eu pagaria o dobro da minha dívida com juros de 100% depois de um mês. A ideia é eu pegar esse período unitário de tempo, né? Essa minha unidade, e dividi-la em pedacinhos. E fazer uma cobrança bem esperta. Então, se eu divido ao meio, por exemplo, eu vou pegar a minha taxa e aplicar 50% em cada período. Então, eu tenho 2 períodos de meio juros cada um, 50% cada um. Tá? Se eu dividisse em 3, vamos fazer com outra cor. Tá? Aqui estou dividindo meio de olho, né? Se eu dividisse em 3, o que eu ia fazer? Eu ia ter 1 mais 1/3 elevado ao cubo. Você percebe? Então eu estou pegando meus juros de um período e dividido em n partes iguais. Então era 100%, eu vou pagar 33% em cada parcela, 3 parcelas. Como se eu estivesse renegociando a minha dívida. Dividir em 3, eu podia pegar e dividir em 4 partes, sei lá. Aqui, aqui de novo e aqui. O que ia ser meus juros? Qual ia ser o fator de correção do meu capital inicial, né? Isso aqui. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente pegar exatamente isso e dividir em n partes iguais, tá bom? Então eu vou pagar 1 sobre n de juros em n parcelas. E a ideia é fazer o quê? O n tender para infinito, ou seja, é o que a gente chamaria de juros contínuos, né? Eu sei te cobrar em cada instante de tempo. Se eu te empresto agora, depois de epsilon segundos, quanto que eu vou te pagar
para qualquer epsilon arbitrário, tá bom? É uma coisa bem voraz, né? E aí a pergunta é, então, se eu faço juros contínuos, sem cobrar juros contínuos, né? Pagando de uma vez, eu pagaria 2, o dobro da quantia original. Se eu dividisse em juros contínuos com n tendendo para infinito, eu mostro que a minha sequência, a gente viu lá no gráfico, né? Ela tende para um número maior do que 2, 2.7 e tudo mais. Ou seja, com juros contínuos, depois de um ano, suponha-se que combinou uma taxa de juros de 100% em um ano. Depois de um ano, você ia pagar o dobro. Com juros contínuos, você não ia pagar o dobro, você ia pagar só 270%. Tá claro qual que é a motivação econômica dessa constante E? Não obstante, acho que vale a pena a gente observar que o Euler, que foi quem recebeu o nome desse número aí, né? Esse número ganhou o nome dele. O Euler era suíço, né? Então a gente consegue imaginar algumas coisas a partir disso. Tudo bem? Então, eu fiz também, né, um programinha de computador para a gente ver como é que é a evolução dessa sequência no tempo. Tá? Então deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá aqui, deixa eu colocar na tela para vocês e para o pessoal do vídeo também. Fiz um programinha em C que vai calculando os termos dessa sequência. Coisa bem tranquila, né? Deixa eu passar para o vídeo também. Acho que todos estão vendo. Estão, né? Então tá ali, tem um programinha em C, limpinho, curto e enxuto, que calcula os termos dessa sequência que dá o número de Euler, né? Então, isso aqui que eu estou usando é um Emacs que eu botei em tela cheia pra gente, tá? Então vamos lá, vamos compilar isso. Compilação terminada, sem nenhum erro, como deveria ser. Vamos abrir um terminal para a gente ver a saída dele, tá? Então vou rodar ele. Quantos termos da sequência? Vamos calcular 4 termos para começar. Ficou lá embaixo, tá ruim. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Quatro termos da sequência. Ah, ele está ficando ali do lado. Vamos ver se assim melhora. Quatro termos da sequência. Ele está cismando de ficar ali do lado. Bom, tudo bem. Então a gente faz o seguinte, eu vou abrir num terminal, tá bom? Deixa eu trocar a tela para um terminal e aí trocar isso aqui no vídeo em tempo real. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Ok, deixa eu pôr para vocês também, deixa eu ver se está certinho. Tá certo. Deixa eu colocar para vocês também. Acho que é esse. Sim? Sim. Então ele está aqui, eu vou rodar ele desse jeito, com 4 termos da sequência. Tá? Você vê lá, aqueles que a gente tinha calculado. Vocês estão acompanhando aí, né? O primeiro termo era 2, depois 9 quartos, 64 sobre 27, assim vai, né? Então, 10 termos, 2,59. Você vê que a gente está observando que ela é estritamente crescente. Eu fiz uma prova analítica disso lá no vídeo, né? 100 termos, 2,748. 1000 termos, tá, ele imprimiu todos, a gente só está vendo o rabinho da sequência, né? 27169, 10.000 termos, 27181, já está começando a chegar perto do que a gente espera.
100 mil termos. Demora um pouquinho mais. 278268. E aí você vê que ele já está empatando, né? As casas decimais. Eu pedi com 2, 4, 6, 8 casas, né? É isso que estava no código-fonte lá. A gente está aqui com 100 mil, vamos botar 1 milhão de termos. Em algum momento ele vai terminar essa conta. 1 milhão de termos, 2728280. A gente tinha 8281, né? 1 milhão, vamos tentar 1 milhão e 500 mil termos para ver o que acontece. A sequência está rolando, né? 1 milhão, qual é? 1 milhão e 500 mil. 2728092, ainda não chegou, né? Sei lá, vamos tentar 2 milhões de termos. Bom, a gente podia ficar brincando com isso infinitamente aqui. Depois, se vocês quiserem, eu dou o código lá da sequência, uma coisa bem tranquilinha, né? 2 milhões, ó, ela já deu 271828115, né? Já começou a chegar mais perto, pelo menos eu tenho o valor correto ali até a sexta casa decimal. A propósito, o polinômio de Taylor que a gente veria, eu vou tentar ver se eu consigo fazer com vocês mesmo assim, ele permite a gente obter estimativas interessantes de aproximações numéricas, tá? É uma coisa que é bem legal, que a gente pode fazer. E, por exemplo, ajudaria a entender quantos termos numa aproximação polinomial eu precisaria para obter um valor correto até a quarta, quinta, sexta casa decimal que eu quiser, se for possível. Eu te mando, Ivan, depois, tá? Posso colocar lá no E-Disciplinas, ou deixo na nossa página só da turma 10 para não entupir os outros alunos com outras coisas. Tá bem? Então tá claro, esse é o número E, como a gente conhece. Eu podia gastar meses falando dele aqui para vocês, mas a gente precisa andar com outras coisas, né? Então, o que a gente fez? A gente, recapitulando, né? A gente viu que se o número existisse, ele teria que ser dado ou por este limite, ou por este limite aqui, ou esse, tanto faz. E aí o que a gente provou? Olhamos para uma sequência de números gerada a partir de números naturais, né? Que tinha muito a ver com aquela, e provamos que essa convergia, e depois que ela convergia, a gente provou que a outra, de números reais, em função dela, converge também para o mesmo valor. Portanto, este limite existe, a gente batiza ele com a letra E, e esse número, que é esse limite, calculado numericamente 2.7281, blá blá blá, esse número é o número que faz a função exponencial, que tem ele como base, ter coeficiente angular da reta tangente 1, reta tangente na origem. Tudo bem? Então foi essa a estratégia. Qual é a cara do número que é a base da exponencial, com a propriedade que eu quero? Tem que ser aquele limite. Provei que aquele limite existe, então se o cara que eu quero tem a cara desse limite, e esse limite existe, eu tenho um número na mão. Tá? Então a gente pode usar ele para fazer todas as coisas que a gente viu na aula passada, tá certo? Em particular, a gente pode retomar as derivadas, né? Então, a gente tinha, não vou refazer a conta, né? Mas se você tem f de x igual a e elevado a x, agora que o número e existe, a gente tem que f' de x é igual a e elevado a x, tá bom? E se você tinha, usando a derivação, regra da cadeia, né? Para derivar a função inversa, ln de x, que é o log, f' de x, ou g', desculpem, g' de x é 1 sobre x, tá? Fizemos essas contas. E a partir disso aqui, a gente também tinha que, sei lá, se a f de x era a elevado a x, né? Um expoente que não um número e, a derivada da f era bem parecida, mas tinha um fator de correção, que era o ln de a vezes a elevado a x. E a mesma coisa para o log, né? Se você tem
um log numa outra base, log na base A de x, então g' de x é... Tudo funciona como inversa, né? Se o fator aparece multiplicando, no inverso ele aparece dividindo, tá o x fora do log aqui, tá bom? Então a gente tinha essas coisas, e como é que a gente fazia isso, né? A gente usava crucialmente aquela fórmula de mudança de base da exponencial, né? A elevado a b, eu consigo escrever como sendo e elevado a b vezes ln de a. Tá? Isso tem tudo a ver também com aquela fórmula de mudança de base do logaritmo, né? Você tem log de a na base b, isso é log de a na base c, sobre log de b na base c. Também funciona, você poderia usar isso nessa aqui, né? Faz a mudança de base para base e, vai ficar o quê? ln de x sobre ln de a. E aí quando você deriva, o ln de a é uma constante, já está lá embaixo, a derivada do ln é 1 sobre x. Tudo bem? Ótimo. Aí, o que a gente quer fazer agora é, por exemplo, como é que eu derivo se você tem f de x? Eu escrevi um texto para vocês e deixei lá no e-disciplinas sobre derivada, a regra do tombo, né? Mas você tem eu falei que quando eu mostrei lá que funções x elevado a números naturais, inteiros irracionais, valia a regra do tombo, e eu disse também que valia a regra do tombo quando o expoente era real, né? Agora a gente tem condições de ver que isso é verdade. Quem que é f' de x, né? Por que que eu posso tombar? Vamos botar... Isso aqui é um alfa, tá? Não é um 2. Vamos botar um R aqui, né? Onde R pertence a R, tá bom? Um número real qualquer. Então, quem que é a derivada de x elevado a π, por exemplo? Isso aqui você faz o seguinte, a gente usa aquela mudança de base para exponencial, né? Eu posso escrever o f de x como sendo e elevado a r vezes ln de x. Tudo bem? Isso aqui dá muito certinho. E aí, portanto, quem que é o f'? F' de x, aqui eu tenho uma regra da cadeia, tá bom? Então, qual que é a cadeia de funções que está acontecendo aqui? Eu pego x, calculo ln, aqui eu vou comer um passo, tá? Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Calculo ln, multiplico por r, e depois calculo a exponencial desse cara. Então, quais são os passos efetuados aqui? Eu calculei a exponencial de alguma coisa, e depois eu fiz calculei o ln da coisa e multipliquei por r, né? Tá, então vamos lá. Pela regra da cadeia, como é que fica essa derivada? É uma composta, a exponencial é derivável, o logaritmo e multiplicar por uma constante também é derivável. Então a composta é derivável e a derivada é a regra da cadeia. Derivada da exponencial, derivada de e elevado a qualquer coisa, é ele próprio. Então é e elevado a r vezes ln de x. Eu vou multiplicar pela derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é a constante r, que na derivada fica, porque está multiplicando, vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Tá bom? Então, o que dá isso aqui? Isso aqui vai ser e elevado a r ln de x é x elevado a r, né? Estou voltando à definição original. Isso aqui é exatamente o x elevado a r vezes r vezes 1 sobre x. O que dá isso aqui? Aqui eu tenho um quociente. Então vai ficar r vezes quociente de exponenciais, conserva a base e subtrai os expoentes. Tá bom? Então deu certinho, vale a regra do tombo. Se f é x elevado a r, f' é tombo r e tira 1 do expoente. Tá bom? A outra coisa que é um pouquinho mais complicada, então veja que a gente estudou o quê? Duas coisas, né? Base fixa, expoente variável, base variável, expoente fixo. Pode acontecer a situação que é a pior de todas, né? Que é uma função h de x, onde base e expoente são ambos variáveis. Então é uma f de x elevado a g de x. Tá?
Como é que se deriva isso? Assim, com calma, passa isso aqui para uma base que é constante, então eu vou escrever isso como sendo o quê? E elevado ao expoente vezes o ln da base. Lembra? Foi exatamente isso aqui, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Até agora nada, então vamos em frente. Então como é que eu vou derivar isso aqui? Olha, é derivar uma carroça, né? Vamos em frente. Então eu tenho uma exponencial e dentro desse exponencial um produto. Então vamos lá, como é que deriva a exponencial? É a de fora. Derivar a exponencial é ela própria, então vai ficar e elevado a g de x, ln de f de x. Eu vou multiplicar pela derivada da de dentro, né? A derivada da de dentro é um produto. Como é que é a derivada do produto? Deriva a primeira, copia a segunda, mais, copia a primeira e deriva a segunda. Agora, quem que é a derivada do ln da f? A derivada do ln é 1 sobre a coisa. Eu vou multiplicar pela derivada da f. Tá bom? Então fica essa expressão gigante, mas que a gente consegue arrumar, né? Esse primeiro fator aqui, o que que é? É o próprio f de x elevado a g de x. E aqui, sei lá, se você quiser tirar um mínimo, pode fazer isso, né? Então vai ficar f. Não sei se ajuda muito não, mas f de x. Aí eu posso... vamos lá, vamos escrever. G' de x, ln de f, mais g de x, f' de x. Esse f que estava no denominador eu posso tirar daqui do expoente, tá? Então fica f elevado a g de x menos 1 vezes aquela coisa enorme ali. Tá claro? Deve decorar essa fórmula? Recomendo fortemente que não, tá? Melhor você, em cada situação concreta, aplicar como você achar que tem que fazer, em cada caso. Tudo bem? Então, isso era derivado do f elevado a g. Alguma dúvida nessas coisas? Então a gente fez as 3 coisas teóricas que tinha para fazer. Vamos ver um exemplo dessa aqui, né? Vamos aplicar um exemplo dessa situação e a gente pode discutir os exercícios da lista 1. Então suponha que você tem a função f de x igual a x elevado a x. Quem que é o domínio desse cara? Olha, para ser um domínio decente, tem que tomar cuidado, né? Quando x é negativo aqui, por exemplo, quando x é igual a menos meio, você não consegue calcular isso, né? Ia ficar raiz quadrada de menos meio. Então, 1 sobre a raiz quadrada de menos meio. Então não é legal. Vamos pegar x maior do que zero e depois a gente vai ver o que seria o x igual a zero nessa expressão aqui, né? Vamos tentar escrever ela da forma certa. Ou você aplica essa fórmula, ou, em geral, é mais conveniente você fazer a mudança de base, repetir a demonstração em cada caso específico, tá? Então, nesse caso, vai ficar assim, né? Esse x aqui é o do expoente, esse aqui é o da base, tá bom? E aí eu consigo derivar numa boa. Você está vendo por que o x precisa ser maior do que zero? Olha quando você escreve isso aqui, ele está dentro do log. Então, para estar dentro do log, ele precisa ser positivo, né? E aí você fala, bom, então ela não está definida no x igual a zero. Então a pergunta natural é, quanto que é zero elevado a zero, né? O que eu vou ter que fazer? Para saber quanto que é zero elevado a zero, eu vou querer que essa função seja contínua no zero, por exemplo. Então, eu vou dizer que zero elevado a zero é o limite dessa expressão quando x tende para zero. Só que quando x tende para zero, na hora que eu escrevo aqui, vai ficar o quê? Zero. Esse aqui tende para zero. E o log, quando x tende para zero, vai para menos infinito. Então, eu vou ter um zero vezes menos infinito. É uma indeterminação que a gente vai precisar tratar. Isso a gente consegue resolver só com a regra de L'Hopital, que vai ficar lá para frente, tá? Então, saber direitinho quanto que é zero elevado a zero,
precisa passar pelo teorema do valor médio, pela regra de L'Hopital para fazer. Vamos derivar isso aqui para um x positivo qualquer, tá? Então f' de x vai ser o quê? Derivada da exponencial, que é ela própria, vezes a derivada do que está lá dentro, né? E o que está dentro do exponencial? X ln de x, deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro, deriva o segundo. Isso aqui dá para dar uma arrumada, né? Derivada do ln é 1 sobre x. Então vai ficar, esse cara é o próprio x elevado a x, e aqui eu vou ficar com, não precisa ser colchetes, pode ser um parênteses, né? ln de x mais 1, tá? Ou seja, indício forte de que não vale a regra do tombo, né? Você não pode tombar o x e tirar 1 do expoente. Quando que pode tombar o expoente e tirar 1? Quando o expoente é fixo. Quando o expoente é variável, é uma exponencial, a derivação é feita de outra maneira. Tudo bem? Alguma dúvida? A Isabela pediu aquele da última aula. Você pode lembrar qual que era, Isabela, por favor? Eu ando com uma memória triste. Era a letra O? Se eu não me engano. Da lista? Tá bom. Vamos lá. Era outro, né? Ok, vamos em frente. Então, nova página. Deixa eu copiar a função lá que a Isabela passou pra gente. Então, você vai ter f de x igual a ln de x3 mais 2 elevado a x ao cubo, né? Então, ln de x3. Aí aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Era 2 elevado a x ao cubo, assim, né? Tudo isso dividido por alguma coisa que era x2 mais e elevado a cosseno x, tá? Isso aqui é um exercício de paciência e a gente vai fazer com paciência. Então, o que é a derivada? É só ter calma e não se perder. É uma regra. Primeiro de tudo, o que você vê de longe aqui é uma regra do quociente. Tá? Se é uma regra do quociente, vai ter que ser a derivada do numerador. Eu vou escrever isso, tá? A derivada do numerador vezes o denominador, x² mais e a cosseno x, menos o numerador vezes a derivada do denominador, tá? x² mais e cosseno x linha. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, né? Pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar x² mais e elevado a cosseno de x ao quadrado. Então, vamos lá. Uma coisinha de cada vez. Aí não erra. Derivada do logaritmo. O que é a derivada do log? 1 sobre ele. Tá bom? 1 sobre o que está dentro do logaritmo. x3 mais 2 elevado a x ao cubo. Legal. Eu vou multiplicar isso pela derivada. Já vi que esse igual aqui não vai ficar bom aqui, né? Depois a gente põe o igual no lugar certo. A derivada do log é isso. Eu vou multiplicar pela derivada do que está dentro do logaritmo. Derivada do x ao cubo, 3x². Derivada do 2 elevado a x ao cubo, como é que você vai fazer? Vamos precisar da derivada de uma função. Essa função é uma função exponencial, né? Base constante, expoente variável. Só que não é na base e. Então, como é que é a derivada de uma função exponencial que não tem base e? É ela própria vezes o logaritmo da base. Então, vamos em frente. Vai ser ela própria vezes o logaritmo da base. Só que
é uma função exponencial que dentro dela ainda tem uma outra função que é x ao cubo. Então, isso aqui é a derivada da exponencial de 2 elevado a y, onde o y é igual a x ao cubo, vezes a derivada do y, que é o quê? 3x², tá? Então, isso é só a derivada da primeira parcela. Derivei a primeira, copia a segunda, menos, copia a primeira. Vamos derivar a segunda. Derivar a segunda é mais tranquilo, né? Quanto que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Quanto que é a derivada de e elevado a qualquer coisa? É e elevado a qualquer coisa vezes a derivada do qualquer coisa. A derivada do cosseno é menos seno. Vou pôr o sinal de menos aqui. Tá bom? Então eu derivei, cumpri a tarefa do numerador. Vou cumprir a tarefa, vou deixar o denominador ali, tá? Qual que é a sua tarefa agora? Decretar ou que o exercício está concluído, ou abrir todas essas coisas e ficar fazendo manipulação algébrica para simplificar a expressão, tá? Não é conveniente fazer isso nesse caso. A gente pode dar o exercício por encerrado aqui se alguém tiver dúvida. A parte de baixo estava dentro do ln, Daniel? Não sei. Se tiver dentro do ln, aí é tranquilo também, né? Fica até mais fácil. Tá? Se isso aqui, se fosse um ln do quociente, o que você faz? Usa aquela propriedade, né? Se fosse isso aqui, ó, ln de f de x sobre g de x, onde f é o x cubo mais 2 elevado a x3 e o g é o x2 mais z cosseno, isso aqui se escreve tranquilamente assim, né? É o ln da f, fica mais fácil, menos o ln da g. E na hora de derivar, como é que fica, né? Derivada disso. Em vez de aplicar uma regra da cadeia e um quociente, usa essa propriedade. Então vai ser a derivada desse cara menos a derivada desse. A conta vai ficar bem tranquila, né? Então vai ficar 1 sobre f, que é a derivada do log, vezes a derivada do de dentro, menos a mesma coisa do outro lado. Derivada do log de qualquer coisa é 1 sobre a coisa, e eu multiplico pela derivada do de dentro. Tá bom? Essa fica bem mais fácil. Então, se fosse dentro do log, era tranquilo. Tá bom? Então, eu não sei qual era o exercício, mas não precisava fazer isso, não. Tá bom? Se fosse fora, é a conta como eu fiz inicialmente. Se fosse dentro, você usa aquela propriedade, escreve bem facinho do jeito que eu fiz ali. Tá bom? De nada, Isabela. Vamos ver. A Lara fez uma pergunta. A derivada de a elevado a x é ln vezes a elevado a x? Sim, o ln fica fora, tá? Deixa eu ver como é que eu tinha escrito aqui. Aqui, tá, vamos botar, não é 6x² dentro do ln não, tá? Se você quiser colocar um parênteses aqui para deixar mais claro, acho que vale a pena, tá bom? Então, se você quiser, você põe o 3x² em evidência com a primeira parcela, isso garante que ele está fora do ln ali, para não ter dúvida, tá bom? Legal. Tem algum que vocês tentaram fazer ali da lista 2, do primeiro exercício, que não deu certo? O da lista, ele tá fora do ln mesmo, tá, gente? É a letra O, então é aquela contona que eu fiz. Vamos ver o n, que é base e expoente variáveis. Depois a gente faz k, sei lá. Tá, isso aqui tudo é exercício de tabuada mesmo, né? Então esse aqui era a letra O, vamos fazer a letra N, tá? É como tabuada, você faz para pegar o jeito. Assim, porque derivar essa
isso que a gente fez aqui não deve ser a grande dificuldade do exercício, né? Isso aqui é a parte operacional, é basicamente fazer a conta da tabuada no final de uma expressão numérica. Então vamos ver, o n é 3 mais cosseno x elevado à tangente de x ao quadrado. Mais cosseno de x elevado à tangente de x ao quadrado, tá? Ou você, para derivar isso aqui, você pode ou decorar aquela fórmula que eu escrevi anteriormente, né? F elevado a g menos 1 vezes um monte de coisas com f's derivadas e logaritmos, f's, g's derivadas delas e logaritmos, ou escreve isso como tem que ser, né? E elevado a tangente x ao quadrado vezes a ln da base. Tá bom? E aí se deriva dessa maneira, né? Então f' vai ser a derivada da exponencial é ela própria. Eu já vou escrever dessa forma, né? Quando eu for derivar isso aqui, a derivada da exponencial vai ser e calculado nesse cara, que é a própria f. Aí vezes, aí eu vou ter que derivar o que está lá dentro, né? Como é que você deriva o que está lá dentro? É um produto. Então se é um produto, deriva o primeiro, derivado da tangente secante ao quadrado. Ah, mas ela não depende só de x, depende de x ao quadrado. Então multiplico pela derivada de x ao quadrado em relação a x. Tá? Ah, não lembro quanto que é a derivada da tangente. Seno sobre cosseno, regra do quociente. Então derivei a tangente de x ao quadrado, copia o segundo, mais, copia o primeiro, e deriva o segundo. Como é que você deriva ln? A derivada do ln é 1 sobre o que está lá dentro, e vou multiplicar pela derivada de dentro. A derivada do 3 é 0, a derivada do cosseno é menos seno. Tá bom? E aí vai da sua vontade de tirar mínimos e ficar simplificando essa expressão aqui, tá? Não vale a pena nesse caso. Tudo bem? O Pedro pediu para dar uma voltadinha no exercício anterior. Vamos lá. Como é que faz a derivada do ln, a derivada do numerador ali, né? Então vamos lá, vamos com calma. Então vamos voltar aqui para a derivada do numerador. Tá? Vou fazer aqui no cantinho, outra cor. Então vamos lá. Vamos olhar para os passos. Você quer derivar uma, sei lá, uma função, vamos chamar de h para não ter confusão de nomes. H de x é ln de x3 mais 2 elevado a x3. Tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei um número x. Vamos tentar escrever essa soma de uma vez, tá? A parte difícil é essa aqui, né? Então eu peguei o x, elevei a x ao cubo, calculei x ao cubo, né? Então a minha primeira função é elevar ao cubo, e a segunda função é elevar o que eu tinha, ele vai ser o expoente da base 2, então é 2 elevado ao carítias, tá bom? A outra coisa que eu tenho é o x ao cubo, que você sabe derivar tranquilo, e depois disso eu peguei o ln, né? Então vamos lá. Como é que você vai derivar isso? Quem que é a galinha de x? É a derivada do ln de x3 mais 2 elevado a x3. Então vamos lá. Como é que você deriva isso? A última coisa que eu fiz, né? Se você quiser ser bem algorítmico, né? O que você pode fazer é o seguinte. Vamos fazer isso assim?
vai ficar mais legal. Né? Desmontar a função inteirinha, só que eu vou precisar de vários nomes de funções, tá? Então eu tenho essa minha função h, eu vou desmontar ela como composta e soma de um monte de outras funções, então eu vou precisar de muitas letras. Vamos chamar de f1 de x, ln de x, f2 de x 2 elevado a x, f3 de x, x ao cubo. Tá bom? Então, cada uma dessas funções você sabe calcular a derivada? Sabe. Não souber, a gente aprende daqui a pouco. Mas, o que a gente consegue aqui? Ó? O h de x, o que ele é? É o ln de alguma coisa. De que coisa? Bom, ln é f1, né? Então vai ser f1 de quem? X ao cubo. O que é x ao cubo? É o f3 de x mais 2 elevado a alguma coisa. 2 elevado a alguma coisa é o f2. Então é o f2 de x ao cubo, que é o f3 de x. Percebe? Assim, eu tenho todas as funções, tá certo? Os parênteses, tá? Eu tenho todas as funções escritas de maneira certinha, né? Deixa eu só esticar um pouco o espaço do rascunho aqui, que nós vamos precisar. Branco. Tá bom? Então, precisa de todo esse espaço aqui. Quem que é a derivada de h, então, via regra da cadeia? A derivada da h vai ser a derivada da de fora mais a derivada da de fora calculada na de dentro, não era isso? f2 de f3 de x vezes a derivada do de dentro. Eu vou escrever tudo agora também, né? Certo? Então isso aqui é a derivada da de fora, eu vou copiar. f1' uma linha. f3 de x mais f2 de f3 de x. Como é que você deriva uma soma? Vai ser a derivada da soma é a soma das derivadas. Então é o f3 linhas de x mais a derivada dessa composta. Como é que você deriva essa composta? A derivada da de fora calculada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Acho que aqui está... Ops, radical esse parênteses aqui. Tá bom? Tá claro até aqui o que eu estou fazendo? Pedro? Gente. Por algum motivo mágico ele parou a gravação aqui, eu não sei em que momento. O computador às vezes fica meio louco, ele começa a apertar os botões sozinho. Eu estou repetindo aqui, tá? Espero que não tenha perdido muito da explicação, mas o que eu fiz foi um passo a passo desmontando o numerador da função na letra O para que ficasse mais claro como é que eu derivei tudo, né? Escrevi o numerador como uma composta de funções, compostas e somas, e fui aplicando as regras de derivação. Espero que não tenha atrapalhado muito. Tá bom? Eu acho que por conta disso a gente pode... Não sei, já tem horário, né? São 9h20. Vocês devem ter as outras aulas. Quem quiser desconectar, pode. Amanhã eu vou pedir para vocês tentarem fazer esses exercícios esses itens do exercício 1 da lista hoje. E amanhã a gente pode discuti-los mais um pouquinho, se vocês quiserem, para evitar de entrar já na matéria nova, tá?
que seriam os teoremas lá, teorema do valor intermediário, teorema do valor médio, Weierstrass e o Fermat. Tá? Essa parte 1, Lara, a gente não vai pôr o gabarito porque ele é simplesmente fazer a conta. Então, se você quiser ver a resposta, entra em qualquer site desses que faz conta, tipo Wolfram Alpha, digita a fórmula da função e pede a derivada, ele vai te dar, tá bom? É uma coisa que a gente colocar o gabarito e gastar espaço no papel para quem imprime a lista meio que à toa, tá bom? Então você pode conferir direto ali em qualquer site que faz essas contas. Então tá bom. Gente, obrigado. Até amanhã, então, às 9h20, né? E um bom dia para vocês, bons estudos e cuidem-se. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.